Fala galera, estamos aqui novamente, eu, Prof. Tabita, juntamente com o nosso querido intérprete aqui, Vitor, tá bom? E a gente vai dando continuidade então ao nosso conteúdo do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. E é um enorme prazer, obviamente, estar aqui com vocês sempre, tá bom? E para a aula de hoje, o que nós temos, hein, queridos? Agora a gente está aqui, ó, nossa aula hoje é a aula 16.1, correto? Então, eu gostaria de pedir a você, caro aluno, que está aí juntinho comigo, me olhando, me ouvindo, certo? Eu quero que você dê um feedback, certo? Como que você fez esse percurso até esse presente momento? Que nós estamos chegando aí, próximos, bem pertinho da nossa revisão geral e a nossa avaliação da unidade 1, que aí falamos de tantos aspectos aí da genética, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos que a gente já viu, alguns assuntos abordados lá no primeiro, no segundo ano, tranquilo, tá bom? Interessante é que a gente faça essa soma de informações, né? Tem esse leque aí. Tá bom? Nós vamos jogar na tela para ver a nossa aula de hoje. Então, olha lá, galera. Nós vamos falar sobre o estudo do DNA. Nós já sabemos muito bem, obrigado, o que se trata, né? O DNA, que é aquele que vai conter as informações genéticas de cada indivíduo, independente de que ser vivo seja. E essas informações genéticas são passadas hereditariamente para os seus filhos, para as suas gerações, né? E aí a gente vai compreender a importância do estudo do genoma, enfatizando o genoma humano. Vamos falar sobre o DNA recombinante. Já viu aí? DNA recombinante. E transgênico e a biotecnologia. Tá certo, galera? Então esses são os nossos tópicos. E para a habilidade da aula de hoje, prof, o que a gente tem? Vamos lá? Então, para a habilidade, nós vamos entender os componentes hereditários, as suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Vamos compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada uma dessas heranças, que nós vemos tratando desde algumas aulas atrás, certo? Então, vamos ao que interessa, que é justamente a questão do estudo do DNA e esse genoma, agora aqui para mim. Vamos lá? Em mim. Aí. Tchum. Aproxima aqui. Dá um... Eita, menino bom. Galera, olha só. A gente vai falar sobre o DNA. DNA é o material genético. E ele está contido onde? Nas células eucarióticas, ele está contido dentro do núcleo celular. Perfeito? Então está ali dentro. As informações que são passadas através desse material, elas são expressas depois que ocorrem dois processos importantes que nós já vimos nas aulas anteriores. O processo de transcrição e o processo de tradução. Podemos ter eventos mutacionais anteriores a isso? Sim. Lá na fase de intérfase pode estar acontecendo, ou no período G1 ou no período G2 pode estar acontecendo essas mutações. Mas se não acontecer, vai ocorrer o processo de divisão após a intérfase, normalmente, seja de mitose, seja de meiose. Correto? Então, quando nós queremos saber as informações contidas dentro de um DNA de um ser vivo, nós fazemos o seu estudo genômico, certo? Por isso que chama genoma, aí a gente vai falar também do genoma humano. Todos os seres vivos que contêm material genético, professora, os vírus que não são considerados por alguns como ser vivos, mas são entidades infecciosas, como é que eles entram nisso? Eles conseguem se reproduzir, correto? Quando eles parasitam uma célula, eles automaticamente conseguem se reproduzir. Então, eles vão apresentar características de um ser vivo. Eles apresentam metabolismo, né? Dentro de uma célula que está parasitando. Não é metabolismo próprio deles, tá bom? Mas vão se reproduzir. Então, são considerados, eles têm informação genética, que é de DNA
ou RNA. E a gente vai falar um pouquinho deles aqui nessa aula, tá certo? Então, cada um de nós vai conter essa informação genômica. Todos nós temos nosso genoma. E a partir do momento que se descobriu como que se faz esse estudo, aí a vida de muita gente facilitou, a compreensão, a descoberta de várias doenças, tudo parece que clareou, sabe? Sabe aquele dia nublado, que de repente vem assim um raiozinho de sol e daqui a pouco as nuvens todas se dissipam e ilumina tudo? É mais ou menos isso que aconteceu. Tanto para a área de agricultura, quanto da área da farmacologia, quanto da área da medicina. Tudo melhorou a partir dessas informações contidas, porque aí a gente consegue prever muita coisa, a gente consegue manipular muita coisa, tá bom? Mas vamos à telinha lá, chega no nosso material. Então vamos lá, esse genoma, né? O genoma é toda a informação, então, hereditária que passa para os seus descendentes de um organismo que está codificado em seu DNA. Ou em algum vírus, no caso do RNA, como a gente mencionou aqui anteriormente. Então, a gente sabe que a estrutura, olha aqui para mim, a estrutura do DNA, né? Você tem o DNA, cada uma dessas partes do DNA é constituída pelos nucleotídeos, que identificam os genes que contêm essas informações. Esses genes, eles vão expressar o quê, professora? Características, vão expressar-se nas formas de proteínas, a partir do processo de tradução. Você lembra? Pois é. Então, hoje nós vamos falar de alguns conceitos que nós trabalhamos em aulas anteriores, que você, meu querido aluno, já tem que estar com essa bagagem aí, tá bom? Para não se assustar. Não, nunca ouvi falar disso aí. Sim, já ouviu. Vamos lá para a nossa aula, continuando ali. Então, olha só, ele constitui, isso inclui, então, esse genoma, tanto os genes como as sequências não codificadoras, que são muito importantes para a regulação gênica, dentre outras funções. Aqui a gente vai destacar 2 pontos, tá? Aqui a gente tem uma situação, tá? As sequências não codificadoras e a regulação gênica. Presta atenção, no material genético, tá? Numa fita de DNA, nós temos o que chamamos de introns e exons. Certo? Agora olha aqui para mim. Lá no material genético que foi duplicado no DNA, que sofre a duplicação, aí você tem lá, numa fitazinha, você tem tanto regiões que são identificadas nos nucleotídeos como os introns e exons. Introns e exons. Essas regiões chamadas de introns, elas são transcritas, ou seja, elas vão estar presentes no pré-RNA, vamos dizer assim, pré-RNA mensageiro, certo? Só que ele foi transcrito do DNA, formou o RNA mensageiro, um pré-RNA mensageiro. Por que, professora, a senhora está falando pré-RNA mensageiro? Porque vai existir enzimas que vão retirar esses introns para que o RNA mensageiro, que realmente vai sofrer o processo de tradução para produzir proteínas, ocorra. Esse processo ocorra. Então, os introns estão presentes no DNA, tá ali as informações. Elas são transcritas por RNA, pré-RNA mensageiro, depois eles são retirados, por isso que eles são chamados de regiões não codificadoras, porque eles não vão expressar o material, informações genéticas, os genes presentes nessas regiões, chamados de introns, não vão se expressar nas proteínas, não serão traduzidas. Tranquilo? E aí a gente fala dessa regulação gênica, joga lá no quadro. Por que essa regulação gênica? Porque são justamente os genes que vão estar sendo controlados pela célula, quem de fato vai se manifestar. Que tipo de proteína, de fato, vai ser produzida? Qual é a necessidade? Galera, a produção, ela não é assim aleatória, não. É igual uma fábrica. As fábricas, elas têm os produtos certos que vão produzir. E dependendo da demanda, você vai ter o quê? Uma quantidade dessas informações, desses produtos. Uns vão ser produzidos em maior escala, outros em menor escala, justamente para atender a demanda, correto?
Mesma coisa que vai acontecer com a célula. Ela também vai estar tendo essa regulagem, que a gente chama de regulagem gênica, para poder expressar o tipo de proteína que vai surgir aí, depois do processo de tradução. Tá certo? Então a gente vai tem que estar lembrando disso. Quase não sai. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Então aqui nós temos o material, né, celular, a célula, com a visualização desse DNA e depois que esse DNA sofreu o processo de transcrição, aí ele começa a traduzir as proteínas. Então ela é a parte, o gene é a parte funcional desse DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formado por genes. Imagina só isso, né? É tanto gene, mesmo assim é apenas 3% que corresponde ao todo material genético. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até de milhares, milhões de pares. De que, professora? Pares de nucleotídeos, pares de bases nitrogenadas. Lembram que cada nucleotídeo tem um grupo fosfato, a pentose, e aqui do lado ele está conectado a uma base nitrogenada? Quais são mesmo? Adenina, guanina, timina e citosina. São os 4 pares de bases para o DNA. E aí, esses pares de bases, justamente, eles vão se ligar para poder formar essa sequência ali de genes dentro dos nucleotídeos. Tá certo? Joga lá na tela. Então, essas bases, adenina, timina, sempre, né, galera? Isso aqui não pode deixar de esquecer, tá? A adenina sempre vai se ligar à timina. A citosina sempre vai se ligar à guanina, que oferece informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo nosso precisa produzir, tá? Então, a partir desses genes, a partir dessas comunicações entre essas bases nitrogenadas, você vai ter a expressão de um RNA mensageiro que foi lá traduzido do DNA e agora, ou transcrito do DNA e agora vai ser traduzido. É a forma dele se expressar. Enquanto ele está no RNA mensageiro, ele não está influenciando muita coisa na célula, mas precisa desse RNA mensageiro. Aí, quando acontece a necessidade dessa sintetização de proteínas, aí vem os ribossomos, nós lembramos disso, o RNA transportador, e aí vai começar a sintetizar essas proteínas, que é um dos focos aqui importantes para a nossa aula de hoje, tá bom? Segura aí, vamos lá olhar o material. Então, para você fazer ou compreender, né, o estudo do genoma, você tem que realizar essa sequência, esse sequenciamento dessas bases que constituem genes. A gente chama de sequência genética, ou sequência do genoma, sequência do DNA. E o que é isso então, prof? É justamente do jeito que você está olhando ali na imagem. Você vai conseguir, por exemplo, quando você descobre os pesquisadores fizeram o sequenciamento genético de uma espécie aqui da região amazônica de uma ave. Quer dizer que eles conseguiram ter essa leitura de todas as bases nitrogenadas, ou dessa espécie, desse indivíduo aí, ele conseguiu fazer todo esse sequenciamento. Então, ele sabe o que vem, se é adenina, guanina, citosina, em qual é essa sequência. Para cada organismo, você vai ter um sequenciamento. E aí, vai ter alterações? Vai, que a gente estudou isso na aula anterior. Tem as mutações que podem acontecer. Aquelas silenciosas, que não vão fazer diferença nenhuma. Tá? Aquelas que param, neutralizam as ações de produção de proteica, tá? Que é aquelas de não sense, né? Sem sentido, tá bom? Mas a gente viu isso na aula anterior. Agora, o nosso foco é a estrutura do DNA e a questão do genoma, tá bom? Vamos continuar? Segura aí. Quando se diz que um genoma foi sequenciado, queremos dizer que foi determinada a ordem que as informações estão colocadas nesse genoma, tá? E aí, com esse sequenciamento, o que a gente tem, quais são os benefícios, para que serve essa informação? Galera, isso que vocês estão vendo aí, segurado, né, por essa pessoa, em laboratório, são os tubinhos chamados de PCR, tá?
que são estruturas onde você vai ter a extração, de onde é extraído o material genético, aí ela é colocada nesses tubinhos, são colocados em aparelhos que vão fazer esse sequenciamento, tá? Então, com o sequenciamento dos genomas, podemos obter informações sobre a linha evolutiva. Primeira característica aqui, a primeira importância desse sequenciamento genético. É saber a linha evolutiva dos organismos, né? Saber quem tem um DNA mais próximo do outro. Ou seja, quando a gente está estudando a evolução, os grupos de seres vivos, aí a gente consegue ver grau de similaridade de acordo com o tipo de genética deles. Tem a filogenética, né, que vocês estudaram, a cladística, que a gente estudou lá no 2º ano. Então, ela vai abordando essa similaridade, né, dessa aproximação genética a partir desse estudo, desse genoma, tá? E aí você vê quem é o parente mais próximo, aqueles que se assemelham. São iguaizinhos? Não, porque não são cópias, não são clones, tá? Mas eles têm um grau de parentesco, porque eles têm a sua característica constituinte, né, genética, muito próxima. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Além disso, as informações contidas nesses genomas poderá resultar em novos métodos. Então, a gente tem a vantagem do reconhecimento evolutivo. Temos aqui outra vantagem, que é descobrirmos ou agirmos nas questões de produções de vacinas, na inovação de medicamentos, na utilização de terapias gênicas, tá? Então, a gente tem como intervir em vários setores, né, que a gente está aqui inserido como uma sociedade. Então, vai nos atender na questão de saúde, dos remédios que são produzidos e nos alimentos que chegam até a nossa mesa, certo? Então, por isso é importante a gente estar estudando a questão dessas informações genéticas presentes aí, né, manifestas nos seus genomas, tá bom? Então, professora, por que, né, com essa importância tão grande que a gente está dando, por que separar uma aula só sobre isso? Justamente porque eu e você estamos inseridos em um mundo que está em constante processo de descobertas. E nessas descobertas, um vírus, um fungo, uma alteração climática que nós estamos vivenciando isso, né? Pode vir sobre nós com uma velocidade ou uma ferocidade, vou dizer essa expressão, avassaladora. E aí, com esse conhecimento, quanto mais reconhecermos os genomas, tanto de micro-organismos, quanto de seres pluricelulares, tanto vegetais quanto animais, melhor, porque a gente tem que saber em que esse organismo pode contribuir com uma deficiência genética que eu tenho. Em que esse organismo vegetal pode melhorar a capacidade produtiva ou de resistência dessa outra espécie. Aí está a questão. Eu tenho o sequenciamento, eu consigo extrair o que eu preciso, as informações necessárias que eu preciso, e aí eu vou agir. Não, né? As pessoas que trabalham com essas técnicas de biotecnologia, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Agora a gente vai entrar nessa questão do DNA recombinante e do transgênico. Mas, prof, o que é mesmo isso, hein? Presta atenção. Cada ser vivo contém informações genéticas, certo? Cada ser vivo contém um genoma. Então, quando a gente tem aqui a gente está dando uma ilustração aí do milho, certo? Que a gente se alimenta. O milho tem a sequência dele genética, mas existem várias espécies. E aí, olha aqui para mim. Vamos dizer que eu tenho uma plantação de milho e na área em que eu estou, eu vou conseguir, eu estou tendo a minha produção está muito boa, tá? Os grãos estão excelentes, de bons tamanhos, de boa qualidade,
alta produtividade. E aí, eu conheço alguém que também está trabalhando com milho, mas essa espécie que ele está trabalhando tem uma resistência menor que a minha. A produtividade dele está menor que a minha. O que vai acontecer? Aí entram a questão dos transgênicos, né? Onde você cata lá a informação, pega um genezinho desse ser, desse milho que está tão resistente a pragas, é resistente a períodos de estiagem, não sei, depende da característica aí. Aí eu posso inserir num outro, esse pedacinho desse gene, no outro tipo de milho. Professora, mas eu ouvi falar que transgênico é sempre para espécies diferentes. Não, pode ser para a mesma espécie, tá? Mas desde que você retire. É você selecionar a característica específica que você quer inserir no outro indivíduo. Aquela característica é externa, não estava presente nesse indivíduo e agora foi incorporada. É isso que é a questão do transgênico, tá bom? E aonde entra o DNA recombinante, prof? Justamente porque alguns seres vivos vão realizar processos reprodutivos que nós já conhecemos, que vão nos permitir agilidade em determinados processos, a inserção desses genes no nosso organismo, ou no organismo de um animal, ou no organismo de um vegetal. Segue na tela? Olha lá. Então, a gente também tem essa utilização desses elementos de transgenia ou de DNA recombinante também aplicado tanto para plantas quanto aplicado para animais, tá, galera? Então, esses animais a gente quer saber uma situação de uma má formação, né, que é cometida pela falta de uma leitura de uma atividade enzimática. Aí a gente entra com esse DNA recombinante para poder fazer esse estudo, para poder sanar essa dificuldade, esse problema nesse organismo. Então, olha aqui no nosso quadro, diz assim, lembre-se que cada gene, ele vai originar o quê? Uma proteína. Portanto, ao estudarmos o gene, estamos estudando a proteína que ele vai codificar. Aí eu lembro, vem aqui para mim de novo. Eu lembro a vocês, lá da nossa aula anterior, que nessa sintetização de proteínas, quando eu tenho uma mudança de uma base nitrogenada, eu posso ter a formação de uma outra, ela vai mudar toda a sequência de aminoácidos dessa proteína, que era para ser formada ali, mudou ali, vai surgir uma nova cadeia de aminoácidos, mudando totalmente a proteína. Então, esses eventos acontecem naturalmente também, que são processos de mutações, ou podem ser reduzidos, depende. Mas aí, quando a gente está falando de DNA recombinante, é você combinar o genoma, as características genéticas de um indivíduo com outra, tá? Segue na tela. Então, mas o que nós devemos fazer para estudar, então, essa questão, né, do DNA, da transgenia? Devemos introduzi-lo no material genético, no DNA, de um hospedeiro, para que ocorra a transcrição do gene em RNA mensageiro e a consequente tradução em proteína. Então, quando eu quero estudar um determinado gene, eu preciso introduzir esse gene nesse organismo e permitir que esse ser, agora o hospedeiro, passe pelos processos naturais de transcrição e tradução. Porque o meu interesse é aonde? Na expressão desse gene, que é em forma de proteína. Vamos seguindo. E para isso a gente vai utilizar micro-organismos como as bactérias, que são seres, né, procariontes e cujo processo de reprodução já nos é conhecido. Uma dessas formas é o processo de bipartição. E o que é a bipartição, professora? É quando eu tenho essa bactéria, tá? Ela vai sofrer duplicação do seu material genético e, consequentemente, vai começar a ter a separação, tá, do seu material citoplasmático, originando no final duas novas bactérias. Elas são idênticas, tá bom? Então, é um organismo que se multiplica, se reproduz rapidamente. Em 30 minutos, a bactéria já se reproduziu. Então, quando você tem essa bactéria, vamos dizer que seja uma bactéria patogênica, entra no teu organismo, com 30 minutos já está lá, ó,
tu já está todo infectado, tá? É rápida. Então, por isso que eles utilizam esse micro-organismo, por causa da agilidade da sua reprodução e da simplicidade. Eu tenho uma bactéria, eu estou trabalhando com uma bactériazinha. Depois de alguns minutos, elas já são várias, certo? E aí eu consigo obter, nesse tipo de reprodução, maior quantidade daquilo que eu quero expressar, tá? Vamos seguindo. Olha lá, então essa bactéria vai sofrer esse processo de bipartição, ou que a gente chama também de cisciparidade. Quando essas bactérias se reproduzem por bipartição, elas transmitem essas informações genéticas aos seus filhos. O seu material genético que estava incorporado na bactéria A vai passar para bactérias ali E, certo? As duas que foram produzidas ali a partir dessa bipartição ou cisciparidade. Tranquilo? Então vamos lá ver como é que isso vai acontecer e como que isso é utilizado no processo de DNA recombinante. Aqui você vai ter, olha aqui, a bactéria com a sua cápsula, né? Ela tem uma cápsulazinha, uma membrana. Ela tem o DNA cromossomal, né? E ela tem essa estrutura aqui pequenininha, chamada de plasmídio, que é o material genético circular não ligado ou não conectado ao DNA cromossomal, tá? Tá solto ali no hialoplasma. Esse plasmídio também tem informações genéticas e ele também vai sofrer o processo de tradução e transcrição. Vamos ver como é que ele vai funcionar, então? Ele sofre o mesmo processo, como a gente acabou de falar, além de se multiplicar a cada divisão celular, passando uma cópia para cada célula filho. Então, por que optou pela bactéria? Primeiro, porque ela se reproduz de forma simples. Segundo, porque ela tem um processo de reprodução acelerado. Terceiro, a presença dos plasmídios, que vão beneficiar, então, essa codificação, essa transferência de informações genéticas, tá? Olha lá. Esse aparato descoberto a partir desses organismos que são as bactérias permitiu com que a biotecnologia avançasse, ou seja, eu tenho um instrumento, um organismo sendo trabalhado, manipulado geneticamente. Por isso que a gente chama de biotecnologia, que é o estudo e desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados, os OGV, né, que a gente chama, e a sua utilização para fins produtivos. Então, eu posso ter um organismo alterado, um organismo manipulado geneticamente para beneficiar a mim num processo de produção de um hormônio, num processo de produção de um tecido lesionado. Vai depender do foco da minha pesquisa ou daquilo que eu estou vendo. É na área de medicina? Não, é na área da agricultura. Não, era a área de produção de vacina, tá bom? E aí cada uma dessas áreas vai então estar selecionando um tipo de gene necessário e vai optar por um hospedeiro. Gente, a gente está colocando aqui bactérias, mas os hospedeiros podem ser vírus, podem ser fungos, podem ser bactérias. Eu posso manipular qualquer organismo dentro da biotecnologia, tá? Desde que eles me sejam úteis e que sejam fáceis de manipular e fáceis de se reproduzir, certo? Vamos jogar na tela? A biotecnologia utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar produtos, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Tá? Então, quando eu utilizo seleciono um micro-organismo, seja ele vírus, bactérias ou outro organismo, eu preciso saber a funcionalidade dele. Por exemplo, os vírus, eles são muito específicos. Eles entram no nosso organismo, vão parasitar todos os órgãos? Não. Eles têm órgãos, tecidos específicos e eles vão para aquele sistema, vamos dizer assim. Eles optam para aquele tecido e, obviamente, vão influenciar naquele sistema, seja no respiratório, seja no digestório, seja no reprodutivo, tá bom? Então, eles têm características bem específicas. Mas vamos dando continuidade. Segue lá. E aí a gente vai falar dos vetores virais. O que são isso, professora? A senhora falou de hospedeiros. Ó, presta atenção. Esses vetores são vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir a sua patogenicidade
que é reduzir a patogenicidade? Ele não vai ter aquela atuação tão séria, ou seja, ela não vai causar a infecção em si, mas ele vai ter a habilidade de entrar na célula que ele vai estar parasitando, tá bom? Sendo lá, então, ele não tem a sua total anulação do poder de infecção, mas ele é atenuado, certo? Mais ou menos como a gente faz aí no processo de vacinas, mas aí tem outras formas de produção de vacina. Vamos seguindo. Vamos a alguns exemplos, então, desses vetores virais, que são muito utilizados no processo de recombinação gênica e aplicações também da transgenia. Então, aqui a gente está tendo um capsídeo, que é um tipo de vírus. Deste modo, o vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Com as técnicas da engenharia genética, é possível somar ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a determinada célula. Olha só. Aí a gente vai agora para os grupos de vírus que participam desses vírus vetores virais. Os retrovírus possuem a habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos das células infectadas. Agora presta atenção aqui, ó. A habilidade de integrar o seu material genético ao DNA da célula que ele está infectando. Então, o gene está inserido, pode colocar lá na tela. Então, o gene vai estar inserido no genoma das células hospedeiras e podem, assim, transferir para todas as células filhas. Então, os retrovírus, aqui para mim agora. Os retrovírus, vamos lá, para mim. Ok. Os retrovírus são vírus de RNA, mas eles apresentam uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, quando eles entram na célula que ele vai parasitar, a enzima transcriptase reversa faz o inverso, como por isso está o nome. Ele faz de RNA transformar em DNA. Aí esse DNA viral consegue agir na célula, tá bom? Continuando, joga lá. Aí a gente também tem os adenovírus. Os adenovírus não são capazes de integrar o seu material ao DNA. Vixe, professor, então ele não é utilizado? Ele é utilizado assim como célula hospedeira, tá? Como um vetor. Só que o benefício dele, sabe qual é? Ele consegue transportar uma sequência genética grande para produzir proteínas grandes. Então, ele consegue armazenar muita informação. Só que rapidamente ele tem que ser introduzido no organismo ou na célula que precisa estar ocorrendo esse efeito, para que ele perde o efeito muito rápido, a expressividade dele. Então, eles são utilizados para quando você quer informações grandes, proteínas de grandes extensões, tá bom? O contrário do DNA do retrovírus, que ele consegue conectar o seu material ao da célula hospedeira, tá bom? Vamos seguindo. Aí você tem também, vamos para cá, os lentivírus. Os lentivírus, como HIV, permitem também transferir material genético para as células que não proliferam. Então, aquelas células que não têm essa capacidade de regeneração, como as do neurônio e algumas células do fígado, e também aquelas células refratárias, tá? Presente aí nos retrovírus associados à medula óssea vermelha, que é o que produz os nossos glóbulos vermelhos. Então, esses tipos de vírus, os lentivírus, eles vão conseguir também, como os retrovírus, utilizar essa ferramenta, impregnar o seu material genético na célula hospedeira, mas especificamente em células que não têm essa capacidade de regeneração. Estão vendo que cada tipo viral, que é considerado os vetores virais, dependendo da sua característica e da forma com que eles reagem nas células hospedeiras, eles são utilizados. Por isso a gente tem vários tipos de vírus, vários tipos de bactérias, vários tipos de fungos para serem utilizados como material de biotecnologia, tá bom? Seguindo. Aí a gente também tem os adenoassociados, é como se fosse um vírus em cima do muro. Por quê, professor? Olha só a situação dele. Os adenoassociados de vírus também integram seu DNA, ok, como os lentivírus e como os retrovírus, ao cromossomo da célula hospedeira. O que vocês estão vendo aqui, ó? Na imagem você está vendo lá no centro vermelhinho RNA viral, né? Ele é um vírus de RNA, mas ele também tem a enzima transcriptase, olha lá.
Aí esse RNA vai ser transcrito aí no DNA ali para poder, esse DNA agora viral, poder agir nessa célula, tá? Hospedeira. Então ele tem essa característica de retrovírus, parece um adenovírus, mas ele é um adeno associado, intermediário. Qual é a desvantagem dele? Ele não consegue, como os adenovírus, carregar muitas extensões genéticas não, tá? Para produzir proteínas de grande tamanho, né? Grandes polímeros ali. Tá bom? Vamos seguindo? Polímeros não, cadeias de aminoácidos, perdão. Ok, eles têm a vantagem de serem inofensivos para a natureza em relação aos retrovírus, mas não são capazes, então, como a gente falou, de transportar esses genes de grandes dimensões, tá? A gente tem que reforçar uma coisa aqui, que os retrovírus são os vírus de maior potencial infeccioso. Eles têm a patogenicidade deles mais acentuadas, tá? Então, quando a gente tem um contágio com o retrovírus, eles são mais fortes. Vamos seguindo? E o processo, então, de transferência desse material, professora, como é que vai acontecer? Então, você tem aí o material genético, tá? O gene que você quer. Você vai introduzir no vírus, isso aqui é o vírus. Vai introduzir o material genético, tá? Vai fazer a recombinação desse pedacinho desse gene com o material viral. Esse vírus vai entrar, vai ter a capacidade de penetrar nessa célula que foi extraída de um organismo, tá aqui, de um ser humano. Aí você, em cultura, você começa a trabalhar, inserindo esse DNA viral agora incorporado, vai passar a incorporar o seu material aqui também, ó, para essa célula hospedeira. E aí, em cultivo, ela vai começar a reproduzir. E aí você vai utilizar esse material com a potencialidade desse gene que foi introduzido aqui, ó, produzir uma proteína que vai fazer a recuperação, por exemplo, da regeneração, constituição de um tecido lesionado lá da medula óssea, tá? Então, você consegue fazer todo esse processo utilizando o processo de DNA recombinante e os vetores virais, tá certo? Joga na tela. Vamos lá. Nesse tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteínas para reparar o defeito genético, certo? Essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho, que é aquele vermelhinho, precisa se expressar de modo efetivo no organismo que o receberá. Professora, pode dar alguma coisa errada? Pode. O organismo que está recebendo esse trechozinho do material genético pode não aceitar muito bem? Pode acontecer, tá? Como muitas pesquisas. Gente, pesquisa é assim. Você faz acertos, faz experimentos, dá erros, você faz de novo, você refaz, até que você chegar às vias de fato, até você chegar num momento em que deu tudo certo. Ou parcialmente certo, mas depois você avança. Pesquisa, ela não para, ela vai sempre avançando, tá certo? Seguindo aí, e principalmente nessa área de biotecnologia, né? Além disso, essa tentativa requer a injeção de uma única célula ou grupos de células do paciente. Por isto, quase todas as técnicas atuais para a transferência de material genético implicam o uso dos vetores, tanto adenovírus, retrovírus, adeno-associados, tá bom? Para transportar o DNA para suas células. E é isso aí, galera. Então, olha só, nessa aula, muita informação sobre DNA recombinantes, transgênicos, e aí a gente fica para a nossa revisão, tá bom? Tchau, galera, te aguardo lá.